Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês, aqui na nossa TV Milionários. E hoje, como prometido, para falar do segundo sentimento inútil, a preocupação. O outro, é claro, é a culpa, da qual já falei no programa passado. Quando era muito pequeno, lá pelos meus 6 anos, a minha avó me levou no fundo do quintal da nossa casa, mandou que eu me sentasse à sua frente e me disse: eu vou te dar 2 truques do diabo, nunca os esqueças. E continuou: jamais fiques triste ou preocupado. Claro que aos 6 anos eu não sabia o que era tristeza e preocupação, pois nós vivíamos muito bem, mas eu me lembro que lhe perguntei: por que, vó? Ao que ela, fechando o semblante, me disse: porque nenhum dos 2 pagam dívidas. Bem, seja lá por que for, eu jamais fiquei triste e preocupado. Dedução? Nunca tive dívidas para pagar. A preocupação nada mais é do que medo. E o medo provoca a dúvida, elimina a coragem e paralisa a iniciativa. Só não pode aquele que não quer, porque em quase tudo na vida querer é poder. A preocupação com a falência, com o desemprego, com a falta de amor, de amigos, de dinheiro para pagar as contas, da doença que ainda não veio, mas que com certeza virá, infesta o espírito de milhões de pessoas no mundo inteiro. Você sabe qual é a diferença que existe entre o ser humano que pensa que pode e o que se convence de que não pode? A diferença é espantosa. A nossa moderna civilização, que está cada dia mais evoluída em todos os aspectos, mesmo que muitos não concordem, foi criada por homens de fé e de determinação, homens seguros e certos dos seus altos desígnios. Já os fracassados, ou são preguiçosos, ou são fracos de caráter, ou não têm um mínimo de crédito, motivado pela sua maneira de pensar e de agir. São aqueles que temiam o aspecto da falência, da derrota que estava por vir. A preocupação com a falência, antes de ela existir de fato, rouba aos homens parte das suas faculdades positivas e inerentes aos seres humanos superiores, elementos esses sem os quais o homem nada vale. É a diferença entre a mediocridade e a excelência, entre o máximo e o mínimo, entre o esforço positivo e o esforço negativo. Se você se preocupar com algo que ainda não aconteceu, ou agir negativamente em todos os aspectos da sua vida, tem a falência decretada, ou seja, está agindo de forma contrária à sua criação, que outra não é senão a prosperidade, a saúde, a felicidade plena. O estudo psicológico da preocupação e do medo é muito curioso. O ser humano que se julga sempre numa situação humilhante, que não acredita nas suas possibilidades de realização, que vive constantemente com medo do fracasso e preocupando-se em demasia com o que poderá lhe acontecer amanhã, convida realmente a adversidade, não somente por causa da influência derrotista que pesa sobre sua mente, mas também porque faz com que essa mesma mente comungue com o dogma do medo universal. Há pessoas que vivem em constante ebulição ou preocupação, ou porque o trânsito está caótico. Na cidade de São Paulo isso é mais do que normal. E não vão conseguir chegar a tempo a um cliente, ou que vão perder o avião antes de ter chegado ao aeroporto, ou que vão perder o emprego antes disso acontecer, ou porque não têm fé no desfecho feliz de suas realizações. E é claro, a sua própria atitude mental atrai as próprias contrariedades, atrai tudo aquilo que temia e se preocupava. Você deve constantemente se lembrar que somos todos uma só unidade mental. Pertencemos à grande inteligência cósmica, que os nossos pensamentos estão em comunicação permanente com pensamentos alheios e constantemente
trocam as suas influências. Milhares de homens de negócios envelhecem precocemente por causa da terrível preocupação de uma possível falência. A preocupação, ou seja, o medo da falência, ronda atualmente em torno dos escritórios de milhões de empresários. A preocupação rouba o sono e a paz de espírito, transformando os seres humanos mental e fisicamente em náufragos e destruindo todos os meios que salvariam esses empresários da falência. Muitos empresários e trabalhadores se deitam à noite na sua cama com a mente infestada de preocupações e medos, ou de algum desastre financeiro, da falência e de toda a espécie de dificuldades monetárias, e todavia, quem os vê de dia, nos seus escritórios ou empresas, ocupados com o negócio, dão a impressão de serem fortes e vitoriosos. E, contudo, não podem dormir. Passam noites de insônia e têm pesadelos de pânico. Veja você como é assombrosa a insinuação da coragem, da confiança e da fé nessas pessoas. Mas quando eles se acham a sós, especialmente na calada da noite, ei-las presas do medo e da preocupação, então se tornam inválidos por pensamentos de ansiedade e medo sobre o futuro. Eles têm a clara noção de que não podem se mostrar acovardados e apreensivos diante dos outros, mas quando estão sozinhos, no silêncio e na escuridão da noite, desanimados, começam a meditar. A sua imaginação torna-se cheia de tormentos e cai sobre eles uma nuvem de trevas e sombras. Nesse estado entra então o fantasma da falência. Um filósofo disse: o que não fizeram os homens sob a pressão da preocupação. Ao longo de milhares de anos, o ser humano não aprendera a viver condizentemente. Nunca lhe forneceram um manual de orientação para que pudesse viver na sua plenitude sem ter de passar por tantas desgraças, por tantos vícios e, até em casos extremos, tenham vendido a sua alma ao demônio para escapar do monstro da preocupação. Você, minha amiga ou meu amigo, não pode imaginar a confusão e a ruína que a preocupação causou à humanidade desde o seu começo. A preocupação fez do gênio um medíocre, despedaçou corações e atrasou o nosso progresso em milhares de anos. Existe um velho ditado que diz: o trabalho não mata ninguém, mas eu acrescento, a preocupação mata, e mata multidões. Jamais algum ser humano se arrependeu de ter tentado, seja lá o que for. Ele pode até ter tido prejuízo, falido ou mesmo ficado na miséria, mas a experiência que adquiriu nessa tentativa, se for observador e esperto, com certeza tirará grandes lições do fracasso e continuará a tentar, desta vez com mais inteligência, mais ponderação, e certo que conseguirá atingir os seus objetivos. Porém, aquele que, antes de tentar, se põe a imaginar que poderá fracassar, que o momento não é dos melhores, que a crise na Europa ou na China pode afetar o mercado brasileiro, ou seja lá o que for, que teme o fracasso antes que ele se concretize, que se preocupe com o que ainda não aconteceu, esse com absoluta certeza fracassará, pois a lei que rege o acúmulo de bens não é compatível com a preocupação antecipada dos fatos. A energia despendida pela ansiedade e pela preocupação torna, ao longo dos anos, o ser humano débil fisicamente. É comum vermos jovens de 30 e 40 anos parecerem já velhos, decrépitos, sem vitalidade, sem propósito e sem objetivo definido na vida, porque perderam a sua preciosa energia em coisas inimagináveis, irreais, em quimeras e fantasias que ouviram e leram em algum canal de televisão ou jornal.
Ninguém que despenda a sua energia nervosa em inútil ansiedade pode aproveitar sua força normal. A preocupação ao longo dos anos tem impedido milhões de seres humanos de pagarem suas dívidas, destruindo sua energia, arruinando sua saúde e enfraquecendo sua capacidade produtiva. Você já ouviu falar de algum benefício que a preocupação deu ao homem? Ela já ajudou alguém a sair do estado de pobreza? Alguém já se curou de uma doença grave se preocupando? Ela já ajudou você ou quem quer que seja a pagar suas dívidas? Preocupação é como tristeza. Não paga dívidas e não tira ninguém do buraco em que está. Ao contrário, afunda o ser humano ainda mais, transformando-o em um ser inferior, em um ser imprestável para a sociedade. Um ser humano preocupado não consegue absorver a energia necessária para fazer qualquer tipo de trabalho de alta qualidade. A preocupação destrói a capacidade de concentração, fazendo com que o homem não consiga atingir o máximo de sua realização. Um homem preocupado não pensa com clareza, não tem o vigor nem a lógica necessária para desempenhar qualquer tarefa superior. As suas células cerebrais se acham envenenadas pela ansiedade, pela preocupação, e desse modo, nada, absolutamente nada de bom pode surgir dessa mente. A maneira mais fácil de afastar a preocupação é se tornar alegre, de ver sempre as coisas pelo lado positivo e jamais se entristecer. Quando você sentir que o medo, a preocupação e a ansiedade estão prestes a tomar conta da sua mente, mude imediatamente de atitude. Encha a sua mente de coragem, de esperança e de fé. Não dê força a esses inimigos que aniquilam a sua felicidade. Expulse-os da sua vida. Destrua-os. Você sempre poderá destruí-los se conhecer o antídoto. Não é necessário ir muito longe. Ele está aí, bem dentro de você, à sua disposição. Lembre-se que o pessimismo não pode viver com alegria. A ansiedade, o desânimo e a preocupação com a coragem. E o medo com a determinação. E para finalizar, eu escolhi alguns dados que foram recolhidos de uma conferência com cerca de 300 participantes adultos já há algum tempo. Chamo a isto de lista de preocupações. E você pode dar a elas notas de preocupação, dependendo do caso. Foram dados 11 assuntos e 5 respostas alternativas para cada tipo de preocupação. As respostas mais votadas em cada item foram: preste atenção, lista de preocupações. Eu me preocupo com 1. Meus filhos. A resposta mais dada foi: todo mundo se preocupa com os filhos. Eu não seria um bom pai se não me preocupasse, não é verdade? Segunda, minha saúde. Se você não se preocupar com a saúde, pode morrer a qualquer momento. Terceira, morrer. Ninguém quer morrer, todo mundo se preocupa com a morte. Quarta, meu emprego. Se você não se preocupar com isso, pode perder o emprego. Quinto, a economia. Alguém tem de se preocupar com isso, pois parece que os políticos não se incomodam. Sexta, acidentes. Sempre me preocupo pensando que meu marido e as crianças possam ter um acidente. É natural, não é? Sétimo, meu peso. Ninguém quer ser gordo, por isso, naturalmente, eu me preocupo em não recuperar qualquer coisa que tenha perdido. Oitavo, dinheiro. Nunca pareceremos ter o suficiente e me preocupo pensando que algum dia ficaremos arruinados e teremos que viver da assistência social. Nono, envelhecer. Ninguém quer ficar velho e você não me engana. Todo mundo se preocupa com isso. Não sei o que é que vou fazer quando me aposentar e me preocupo de verdade com isso. Décimo, voar, ou seja, andar de avião. Você sabe que muitos aviões caem, não é verdade?
E provavelmente a razão mais neurótica de todas é a 11ª. A pergunta é: não tenho nada com que me preocupar. Olha a resposta mais dada, gente. Simplesmente não posso me sentir em paz quando tudo parece estar bem. Eu me preocupo com o fato de não saber o que vai acontecer amanhã. Até a próxima.